Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma coluna aqui do Estadão que toca num ponto muito sensível, né? Fala sobre aquela questão da BBC. Eu falei sobre isso aqui outro dia, né? A BBC, que é a British Broadcast Corporation, a corporação de transmissão lá da Inglaterra, né? É uma TV estatal da Inglaterra que as pessoas pagam com impostos. Ela foi pega editando um vídeo do Trump, adulterando completamente o sentido do que o Trump falou no discurso dele lá, para tentar dizer que ele insuflou as pessoas a fazerem o ataque do 6 de janeiro e coisa e tal. E é curioso, né? Porque eles fizeram isso lá para o Trump, lá nos Estados Unidos, e não conseguiram convencer ninguém. E aqui Bolsonaro não tem nenhum vídeo, não tem nada, nenhuma mensagem dele insuflando ninguém no dia 8 de janeiro. E, no entanto, o Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro, que ele é culpado, não sei o que lá, para você ver o absurdo que é essa perseguição política aqui no Brasil, né? Mas enfim, de qualquer forma, o pessoal aqui critica esse negócio da BBC e levanta que isso daqui não é um caso isolado, que a imprensa como um todo tem tratado cada vez mais de defender o lado da esquerda. E é verdade, é isso que está acontecendo. Vamos ler essa coluna aqui, porque tem essa coluna aqui, tem essa outra da Bloomberg, que fala no sentido ao contrário, tá? Então é muito engraçado isso daqui. No final não vai mudar nada isso daqui, tá? Mas eu vou entrar num outro fator, ou seja, por que a imprensa está cada vez mais descaradamente de esquerda? Existe uma explicação para isso, eu vou falar para vocês. Essa notícia foi sugerida por muçulmano preferido do Peter, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, opinião do Estadão, tá uma coluna do Estadão. Manipulação de informações da BBC expôs um vício sistêmico. Os jornalistas se creem iluminados e já não informam, pregam. É exatamente isso que a gente vê na imprensa brasileira. Não, os jornalistas eles querem ensinar para as pessoas alguma coisa, como se, né, a opinião dos brasileiros não importasse. Não, o que importa é o que o jornalista sabe o que é correto. O Bolsonaro é ruim, não interessa nada de verdade, de fato, tem que criticar o Bolsonaro, né? E lá na Inglaterra, a mesma coisa contra o Trump, que era na época o grande inimigo lá dos ingleses, né? Aqui, ó. O escândalo que derrubou o diretor-geral da BBC foi mais do que um tropeço editorial, ou seja, não foi um detalhezinho, realmente a gente fez um vídeo aqui sobre isso, né? Foi realmente uma coisa escandalosa a manipulação, né? A emissora manipulou falas do presidente Trump num documentário para fazê-las parecer um apelo direto à violência. O episódio somou-se à revelação de que o programa sobre a guerra em Gaza foi narrado sem aviso ao público pelo filho de um ex-ministro do Hamas. Ou seja, alguém ligado ao Hamas, né? E a gente viu isso, eu falei muito lá nos meus vídeos, lá no canal Mundo e Revolução, que é o meu outro canal que eu falo sobre geopolítica, eu fiz vídeos sobre toda essa guerra de Israel com Hamas e coisa e tal, e falei várias vezes sobre essas reportagens que tem na imprensa ocidental, que é impressionante, cara, como é que eles manipulam a favor do Hamas, é uma coisa impressionante. O pessoal não tem vergonha nenhuma, é realmente uma coisa, assim, chega a ser desesperador, né? E, bom, eles falam aqui, ó, a BBC, criada há mais de um século para ser sinônimo de imparcialidade, violou sua razão de ser, a credibilidade. Lembra, é o que eu falei para vocês, é muito mais, o caso da BBC é muito mais sério do que, por exemplo, você criticar a Globo ou a Globo News. A Globo ou a Globo News são esquerdistas aqui no Brasil, é verdade. Eu vou até criticar o Estadão também. É esquerdista? É esquerdista. Mas a verdade é a seguinte, você só dá dinheiro para o Estadão se você quiser, se comprar o Estadão. Senão, você não dá dinheiro para ele. Só dá dinheiro para a Rede Globo se você quiser, se você comprar alguma assinatura da Globo, ou algum jornal da Globo, alguma coisa assim. A verdade é que a BBC é pior. A BBC ela foi criada lá na Inglaterra com o pagamento de impostos. Ela recebe imposto da população. Supostamente, o imposto era para ela ser totalmente isenta, para ela não ter que baixar a cabeça para ninguém. Isso é a coisa mais escrota que tem, porque nesse caso ela acaba baixando a cabeça para o governo, né? Ela acaba ficando livre para baixar a cabeça para o governo, que é o que eles fazem lá, né? Aqui, ó. O erro grave em qualquer redação é 2 vezes pior se custeada pelos cidadãos, é o que ele está falando lá. Essa é a grande briga dos ingleses, né? Esse relatório foi vazado exatamente porque tem uma campanha muito grande lá para acabar com os impostos da BBC. A BBC vende comercial e com o dinheiro do comercial ela se vira. E se não conseguir se virar, ela demite gente, diminui a programação, dá seu jeito, né? Quando uma emissora pública mente, o cidadão paga em dobro, paga com a confiança de quem assistiu e com o bolso na hora de pagar o imposto. E quando a mentira vem de quem se proclama modelo de excelência, contamina todo o sistema. Ou seja, muito dentro aqui, muito correta essa coluna do Estadão, né? Aqui, ó, a redação
tomou partido da virtude, esqueceu o dever da verdade. A neutralidade é vista como omissão e a objetividade como conformismo. Ou seja, é isso mesmo. Aqui no Brasil, as redações aqui no Brasil são totalmente tendentes à esquerda. Tem que preservar o Lula, senão o Bolsonaro volta. A gente não pode criticar o Alexandre de Moraes, senão o Bolsonaro volta. Vêm as coisas mais absurdas acontecendo, percebem o absurdo que acontece e se calam, porque tem medo de prejudicar o Lula, de prejudicar o Alexandre de Moraes, de ajudar o Bolsonaro. Reportagem virou proselitismo, né? A pauta ambiental virou cruzada. Isso é verdade, questão ambiental. Economia é narrada como denúncia e o Judiciário Internacional sob a convicção de que o Ocidente é sempre culpado, né? Da cobertura de gás ao aquecimento global. Seria reconfortante tratar o episódio como um desvio isolado, mas ele só expõe em escala nacional um tumor que vem degenerando o jornalismo no Ocidente. Exatamente, a gente sabe disso. Não é só a BBC. O ponto aqui que eles falam é, se fosse só um erro da BBC, você poderia, pô, BBC culpada, isso daqui, mas não é. Aqui, ó, cada vez mais as redações se notabilizam como trincheiras morais, onde repórteres atuam como militantes e editores, como curadores da pureza ideológica. Há veículos grosseiramente enviesados à direita, mas a assimetria é gritante. A hegemonia progressista nas redações se disfarça de consciência coletiva. Segundo a Reuters, 70% dos jornalistas lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, se identificam como esquerda e apenas 11% como direita. No Brasil, a pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, a desproporção é ainda maior. 80,7% à esquerda, 4% à direita. Eu achava que era mais, tá? Eu achava que era 99% à esquerda e 0,01% à direita. Mas beleza, eu tenho 4% que salva ainda. Tô achando que a gente está no lucro, né? Lá nos Estados Unidos também. Embora nos Estados Unidos você tenha um pouco mais de divisão. Lá nos Estados Unidos você tem mais televisões e tem mais jornais à direita, né? Quando a imprensa se imagina consciência moral da sociedade, deixa de ser um espelho e age como juiz. Ao invés de serem cronistas do que acontece, do real, muitos jornalistas se tornaram missionários de suas idealizações. E é verdade, é o que a gente vê aqui, é o que eu falo para vocês. Né? A Miriam Leitão, outras jornalistas da Globo, cara, é impressionante, bicho. Elas estão ali para fazer propaganda abertamente. Eles estão abertamente tentando convencer o público de que o Lula é bom, de que a esquerda é boa, de que a direita não presta. Cara, é impressionante. Aqui, ó. Em todo o Ocidente, cresce o abismo entre as elites midiáticas e o público. Uma democracia sem uma imprensa confiável é um corpo sem sistema nervoso. Fica tranquilo, Estadão, a gente está aqui para resolver esse problema, tá? A imprensa tradicional socialista já era, esquece. É isso que você falou, elas se separaram do público. Vivem na bolha esquerdista deles e ninguém mais leva a sério, né? O que tem somos nós aqui. A gente é perfeito? Não, não sou perfeito, não. A internet tá cheia de gente dando notícia errada, fake news e coisa e tal, mas o mero fato de você ter um número grande de pessoas dando as notícias e essas notícias com vieses diferentes, corrige esse problema, né? Se você prestar atenção realmente, procurar as pessoas mais confiáveis, procurar os canais mais confiáveis, você consegue ter uma boa informação sobre o que está acontecendo no mundo e de acordo com a sua preferência ideológica, né? Se a sociedade não confia no jornalismo, torna-se incapaz de distinguir a verdade de ruído, a informação de propaganda. Aí que ele está enganado, como eu falei para vocês. É verdade, o jornalismo não tem mais confiança, ninguém mais confia em jornalista aqui no Brasil. Exatamente por isso, porque o jornalismo virou passapanismo para o governo Lula. É só isso, é só passapano para o globalismo mundial, para o negócio de aquecimento global, pauta identitária, e esquerdismo e socialismo, e só isso. Os caras são incapazes de enxergar as coisas de forma isenta. Eu não estou pedindo nem para fazerem reportagens do lado da direita, ou reportagens um pouco mais libertárias, anarcocapitalistas. Não precisa fazer isso não. Simplesmente ser isento. Eles são incapazes de fazer isso, né? E isso, de fato, leva a sociedade a não confiar mais no jornalismo. Dia após dia, o jornalismo profissional é desafiado a manter seu papel de guardião da verdade factual em meio à torrente de distorções que capturam a atenção no mundo inteiro. Aí o cara está dizendo que não, que eles são importantes, porque na internet é uma torrente de distorções e não sei o que lá. Eles não percebem que eles estão distorcidos também, não tem jeito, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Com seu exemplo de antijornalismo, a BBC ajudou a minar a confiança na imprensa, tal como desejam os inimigos das sociedades abertas. Open Society, Open Society, é isso daí mesmo. A referência é exatamente essa, tá? Não tem outro nome, não. É o Open Society, do Karl Popper, né? Que depois influenciou o George Soros a montar a fundação dele, né?
Aqui, ó, para recuperar a confiança e cumprir sua missão, o jornalismo precisa ser humilde, não sei o que lá, voltar a duvidar de si mesmo e não apenas dos outros, e não sei o que lá. É impossível. Eu vou explicar por quê. Por que, que o jornalismo está dessa forma? Por que, que o jornalismo está tão abertamente à esquerda? E a explicação é muito simples, porque o jornalismo antes, ele conseguia influenciar a sociedade de forma muito sutil. Ele não precisava ser abertamente à esquerda. Ele, com muita sutileza, como você tinha informação centralizada, você só tinha dados a partir dos grandes veículos de mídia, né, de todo esse aparato, né, que são os grandes jornais e grandes redes de televisão, grandes veículos de mídia, eles conseguiam influenciar a sociedade com uma sutileza enorme. Eles davam um mero toquezinho, assim, a maneira como eles falavam a frase já era suficiente para influenciar o posicionamento político da população. Só que eles perderam isso. Eles perderam isso por quê? Porque as redes sociais, a informação descentralizada e distribuída, fez com que as pessoas buscassem outras fontes de informação. E aí, qual que foi o sentido do jornalismo, né? O cara ele dava aquele toquezinho de leve para tentar manipular a opinião pública e não conseguia mais. A opinião pública não vai mais. Aí o que acontece? Qual que é a reação que ele vai? Não, tem que dar um toque mais fortezinho, tem que apertar mais. E tem que apertar mais ainda. Ainda não estão indo, não, peraí, não é absurdo. Bolsonaro genocida, ele não, e não sei o que lá. E, ou seja, o pessoal começou a forçar justamente porque viu que se perdeu essa capacidade que teve no passado, né? O que a gente viveu no mundo até 2014, mais ou menos, 2015, foi a época que as redes sociais se popularizaram como veículos de notícias, era justamente uma pseudodemocracia. Por quê? Porque, embora a gente tivesse supostamente o direito de eleger, né, de votar em coisa e tal, havia esse controle sutil da mídia sobre isso daí, e era a maneira como a elite aristocrática socialista controlava a sociedade sutilmente. Eles não precisavam fazer muita coisa, não precisavam ser exagerados como a Miriam Leitão, né? Ai, a inflação aumentou e os pobres estão passando fome. Mas veja bem, veja como é bom. A pessoa fica mais magra, ela não vai ter mais problema de obesidade, olha só que coisa boa, né? Ou seja, eles não precisavam chegar nesse nível de passapanismo, nessa coisa óbvia que todo mundo percebe que eles estão fazendo merda, né? Não precisava chegar ali. Eles bastava uma leve influência que eles faziam a coisa andar. Com a internet eles perderam isso, eles não conseguem mais. É por isso que eles estão apavorados. Veja, estão apavorados não é porque eles querem preservar a democracia, não. Eles querem preservar esse sistema, que não é uma democracia, porque as pessoas acabavam influenciadas pela grande mídia, né, a votar sempre do jeito que eles queriam. E o pessoal está apavorado exatamente por isso, porque, né, eles querem controlar e não conseguem controlar de jeito nenhum. Eles achavam que destruindo o Bolsonaro completamente resolveriam o problema. Já estão começando a ver que não, mesmo que consigam isso, eu não acho que eles vão conseguir destruir Bolsonaro, mas mesmo que consigam isso, não vai resolver o problema. O problema é muito mais profundo, o problema é uma mudança social forte. A informação descentralizada e distribuída é uma mudança social muito maior do que esse pessoal imagina, né? E aí do outro lado tem esse pessoal aqui mostrando, né, que defendendo a BBC, dizendo que não, que o absurdo de quererem tirar o financiamento da BBC é um absurdo, porque se a imprensa tem que conseguir financiamento privado, aí ela vai ficar mais vulnerável a tomar parte de alguém, a ficar do lado de alguém e coisa e tal. Ou seja, estão repetindo aqui o argumento da própria BBC para ter o dinheiro, sendo que ela já mostrou que não tem isso, né? Não existe isso, né? É o que eu falo, essa ideia de que você vai fazer uma televisão ou um jornal que é isento, que não tem lado, que não tem posição política, é uma ilusão. Esse é o erro. Por isso que eu falo aqui eu tenho um posicionamento claro. Você pode assistir meu canal, você pode concordar com o anarcocapitalismo, pode não concordar com o anarcocapitalismo, mas essa é a minha posição. Eu deixo claro sempre aqui, né? E eu tenho certeza que você pode ver o meu canal, pode ver outros canais, tem diversos canais de esquerda, de direita, de cima, de baixo, tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Essa ideia de uma isenção jornalística, a minha visão é que isso é impossível hoje em dia. Não tem mais como fazer isso, né? O que eles estão querendo aqui é o financiamento da BBC. Eles querem, e tem que tomar cuidado com isso, porque aqui no Brasil a gente está caminhando para isso também, né? Os jornais, o Globo, a Folha de São Paulo e coisa e tal, já dependem muito mais de verba do Estado do que de qualquer outra coisa. A gente não paga aqui no Brasil o imposto para a televisão ou imposto para jornal, mas de certa forma a gente paga imposto para o governo e o governo torra dinheiro com esse pessoal, né? É que eles estão preocupados porque eles estão vendo que antes o governo torrava dinheiro com eles com um bom motivo. Se eles fizessem uma boa reportagem sobre um governo, eles melhoravam a popularidade do governo. Se eles fizessem uma má reportagem, derrubavam o governo.
Houve época aqui no Brasil que a Globo elegia e deselegia quem ela quisesse, né? Hoje em dia eles não conseguem mais isso. E com isso, o dinheiro que o governo gasta nessas mídias está ficando cada vez menos necessário. Veja, é verdade que a Rede Globo ainda tem muita força, né? Os jornais ainda têm muita força. Mas é questão de tempo. A cada nova geração, os velhos que ainda assistem Rede Globo estão morrendo, porque, né, todos nós temos vidas finitas, no momento todos nós vamos morrer. À medida que você vai ficando velho, dali você já vai para a cova, não vai assistir mais nem Rede Globo nem internet. E, por outro lado, o pessoal mais jovem já vai para a internet direto e não tem mais nenhuma dúvida nisso daí. Ou seja, a tendência daqui para frente é cada vez mais as pessoas se informarem pela internet, porque é muito mais fácil, é muito melhor. Tem muito mais opção para a pessoa se informar, né? E daí a televisão vai querer isso, vai querer cada vez mais dinheiro do governo. Os jornais vão querer cada vez mais dinheiro do governo. E o governo vai dar dinheiro por quanto tempo? Porque estão vendo que é inútil, né? Daqui a pouco estão alimentando essas coisas, esses monstros midiáticos, e não tem ninguém assistindo isso. Quer saber? A própria BBC, tá? Eu assistia muito documentário da BBC, eu sempre gostei muito dos documentários da BBC, de história, de ciência, né? Sempre gostei muito, mas faz muito tempo que eu não vejo, porque tem tanto canal bacana sobre documentários no YouTube, cara. Tem um monte de canal bacana sobre documentário de história, de geografia, de línguas, de qualquer assunto que você queira. Tem canais fantásticos no YouTube falando disso. Aí, meio que a BBC, meio que eu não assisto mais. Vale a pena o pessoal pagar para fazer uma... Não tem mais utilidade. Acabou, foi uma época, né? Houve uma época que era importante a BBC. Não é mais. A TV legada, a TV socialista, né? Essa coisa toda aqui tá morrendo. Vai acabar. Ou então vai reduzir muito de tamanho, ou então vai migrar para o modelo da internet. O Estadão já está fazendo podcast, já está fazendo vídeo. O caminho é esse. Esse é o novo caminho. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.